Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos continuar falando um pouquinho a respeito do que falamos ontem, a respeito da limpeza ministerial que precisamos ter na nossa vida. Quais são os ministérios que nós passamos e o que eles formataram dentro de nós e que precisa de uma demolição da parte do Senhor para que não venhamos a cair nesses ciclos de repetição. Ciclos de repetição de estrutura, ciclos de repetição de comportamento, ciclos de repetição daquilo que as entidades espirituais às vezes trouxeram para dentro daquele lugar. Não é? Queremos sair dentro daquilo que eu tenho entendido, que Deus quer que nós façamos, é nós começarmos um tempo, amados, onde sejamos só nós. Nem ministério, nem família, nem legado de pai, de mãe, nada disso. Sejamos só nós, dentro daquilo que temos de realidade espiritual. Deus quer trazer algo novo e para isso precisa tirar os fundamentos velhos. Ele falou para Jeremias que ele daria poder para Jeremias para arrancar e para derribar. E para plantar, não, é para arrancar e para plantar. E para arrancar e para edificar. Então, irmãos, nós cremos nessa palavra. Então, eu creio que é o tempo agora, dentro do tempo do propósito de Deus determinado para isso, porque o nosso Deus, verdadeiramente, ele está na terra, trabalhando a nosso favor dentro do período espiritual em que estamos vivendo, um período de descanso, onde Deus está tão disponível para nós. Ah, mas em outras temporadas ele não está? Ele está, mas estamos falando de uma porta sobrenatural de graça, onde essa característica em especial está aberta para nós. E nós queremos verdadeiramente aproveitar esta porta de oportunidade, não é? Esse escancarar dessa porta, dentro dessa oportunidade, de falarmos para Deus: Deus, por favor, limpa o meu passado. Eu não quero ficar carregando aquilo que meus antepassados fizeram num eterno ciclo de repetição. Antes eu peço a visita do sangue de Jesus. Sempre temos falado que há sangue suficiente, verdadeiramente há, irmãos. Não há coisa horrenda, maldita que o homem tenha feito que o sangue não possa alcançar. O problema é se nós conseguiremos um arrependimento na profundidade da maldade que fizemos. Shalom, shalom, irmã Arlene. Será que conseguiremos um arrependimento das maldades que fazemos ou os nossos antepassados fizeram para que esse sangue possa fluir dentro de um leito chamado arrependimento? Então, precisamos entender isso e pedir para Deus nos dar um coração quebrantado, um coração contrito, para que aquilo que é a obra verdadeira do Senhor possa se aplicar nas nossas vidas. Amém? Então vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós queremos e cremos, ó Rei da Glória, que Tu estás operando ao nosso favor, trazendo, ó Rei da Glória, para nós os novos ciclos, ó Deus, não de repetições malditas, malignas, mas sim daquilo que está no Teu coração, meu Deus. Por isso, vem sobre nós e nos alerta, nos orienta, fala conosco. Verdadeiramente, não temos nada o que fazer aqui se o Senhor não vier. Tua palavra, ela tem sido declarada hoje para nós. Digo fraco, eu sou forte. E é isso que queremos declarar diante dos nossos adversários. Não é na nossa justiça, não é na nossa força que vamos vencer, mas é no poder daquele que por nós derramou o sangue do seu filho amado para que nós tivéssemos força e poder. Por isso podemos dizer: eu sou fraco, mas ele é forte. E eu me fortaleço na força que dele procede. Então, os nossos inimigos estão vencidos, derrotados, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, tendo falado as coisas que falamos ontem, para sondarmos os lugares que estivemos, as motivações que fizeram com que nós trabalhássemos nesses lugares da maneira que trabalhamos. Então, todas essas manifestações o Senhor quer trazer para nós. O que é pecado? Quero me desfazer dos pecados, dos meus antigos ministérios, ou às vezes até, shalom, irmã Mara de Verno, ou às vezes até dos ministérios que ainda estamos, mas você sabe que há naquele lugar alguma coisa que está ruim, que precisa ser mudado. Então, qual é o seu procedimento? O meu procedimento. Então, em nome de Jesus, nós estamos clamando para o Senhor: Senhor, não quero a influência daquilo que foi construído na pecaminosidade. Então, eu quero que os altares que foram levantados sejam destituídos de autoridade da minha vida. Quais foram os altares que as nossas igrejas passadas levantaram? Então, hoje eu quero falar de algo
muito de acordo com o que nós temos para pedir para o Senhor. Nós queremos sair de uma mesa e entrar em outra mesa. Eu já preparei aqui a Santa Ceia, se você puder preparar também. Eu estou orando para que Deus dê graça para falarmos tudo que temos para falar, porque às vezes, amados, o assunto chega e começa a crescer. E eu verdadeiramente gostaria que o Espírito Santo tivesse essa liberdade, porque nós não sabemos a profundidade daquilo tudo que temos que tratar. Então, eu já comecei com algumas coisas e já tomamos alguns caminhos aí que o Senhor tem acrescentado. Então, eu quero que esse acréscimo seja na liberdade do Espírito Santo. Não quero correr e também não quero ser repetitiva, extensiva por conta da minha própria maneira de ser, mas porque Deus verdadeiramente está nos conduzindo para isso. Amém? A palavra que Deus trouxe para mim a respeito de é, pecaminosidade ou altares geracionais dentro de ministérios foi a palavra que está em Samuel, segundo Samuel 21. É a palavra onde o rei Davi está sofrendo uma seca por conta do ministério anterior, do governo anterior. Veja bem, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Davi perguntou para Deus no tempo do reinado dele. Não era mais o reinado de Saul, era o reinado de Davi. Um rei que aparentemente estava em ordem com o Senhor. Por que está havendo fome na terra, Senhor? Ele perguntou, e o Senhor foi pronto em lhe responder: a culpa de sangue na casa de Saul e por causa de Saul e a sua casa, porquanto mataram os gibeonitas. Essa passagem, irmãos, o que os gibeonitas e o povo de Deus tinham de contrato, é uma passagem que está em Josué, capítulo 9, 31, por ali. É uma passagem onde esses gibeonitas, usando um estratagema, fizeram aliança com o povo de Deus. E Josué proclamou: não vamos destruir você. Não é? Porque agora já fizemos aliança com você, você nos enganou. Então vocês serão nossos escravos. Nós teremos sim uma aliança com vocês, mas vocês não serão uma tribo da maneira que estávamos aliançados. Era um povo que ia viver no meio deles. Mas esses gibeonitas, por conta do engano, da mentira, foram ali sentenciados à escravidão. Então, eles não poderiam matar os gibeonitas, mas mantê-los debaixo da escravidão, que fora esse o acordo diante do próprio Deus. E Deus levou tão a sério esse acordo que quando um inimigo se levantou contra os gibeonitas, o Senhor fez parar o sol e a lua. Então, irmãos, precisamos entender bem, contratos feitos, ainda que debaixo do engano de uma parte, são válidos diante do Senhor. Então, tenha cuidado em fazer contratos e depois querer resolvê-los de qualquer maneira. Então, Josué o sentenciou à escravidão, mas sabia que a proteção de Deus estava sobre aquele povo, a ponto de todo o exército de Deus irem pelejar a favor dos gibeonitas. Amém? Isso fica só para um cuidado aí especial que devemos ter. Amém? E o que aconteceu? Então, Davi perguntou, Deus falou, ó, aquele episódio lá de aliança que havia entre os gibeonitas, Saul quebrou, matando os gibeonitas no zelo dele, que veja aqui. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou, os gibeonitas não eram filhos de Israel, era um povo agregado, mas do resto dos amorreus, povo que era para o povo de Deus destruir, mas como eles usaram de artifício, não podia ser destruído, certo? E os filhos de Israel, né, lhes tinham jurado poupá-los. Então está tudo descrito aqui. Aí Saul vai, ó. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo religioso, pelos filhos de Israel e de Judá. Então, veja, aqui já está certinho o que eu descrevi no começo. Então, Deus havia, ó, proteção, poupa. Aí Saul, no zelo religioso, quer executar juízo. Aqui já é outro ponto para nós termos cuidado, irmãos. Nós estamos tratando de pecados ministeriais geracionais, então precisamos ter cuidado como vamos nos desvencilhar. Não pode ser de qualquer maneira. Veja que depois Davi ele vai procurar fazer algo para sanar a dívida que havia entre os gibeonitas e Saul.
E ainda assim há problemas. Davi erra na sua escolha. Amém? E nós vamos perceber isso. Então, hoje queremos sair da mesa maldita do sistema religioso e entrar na mesa do amor de Deus. É isso que nós queremos. Por isso, vamos fazer uma santa ceia de selagem. Mas estamos falando, tenha cuidado como você vai querer sair, porque determinados tipos de pensamentos, sentimentos e estruturas não podem estar no nosso meio hoje, quando sairmos de uma mesa e nos levantarmos e formos para outra. Porque nós podemos ir com toda a manifestação daquilo que foi feito no passado de maneira errada. Amém? Saul teve zelo religioso e Davi vai ter zelo pela palavra do homem. Então, todos os dois erraram. Então, o que Deus quer nos livrar é que nós não saiamos das mesas malditas de qualquer maneira. Nós precisamos perguntar para Deus como eu saio então dessas mesas. Amém? Aí vamos lá. Então Davi perguntou aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então, olha quanto erro e confusão na cabecinha de Davi. Veja lá. Quem estava segurando a chuva? Era Deus ou eram os gibeonitas? Era Deus através da dor dos gibeonitas. Isso é verdadeiro. Então, quem tem que dar a resposta para Davi de como ele paga o resgate é para o Senhor, não é para os gibeonitas. Então, nós não podemos perguntar para nós mesmos, para as nossas próprias feridas, para aqueles que nós estamos devendo, como eles vão querer que nós paguemos isso que aconteceu. Nós temos que perguntar para o nosso Deus e ele vai trazer a solução do problema. Então, Davi já erra o alvo ao perguntar para os próprios feridos, ou às vezes você e eu podemos errar o alvo por perguntarmos para as machucaduras do nosso coração, para os flecheiros do nosso coração, como vamos resolver o problema? Vamos errar o alvo. E em nome de Jesus, já vai pegando isso, já vai falando, Senhor, me dá a direção certa. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de libertação para nossas vidas, dos lugares altos, de construção de pensamentos dentro da nossa mente, na parte ministerial. Então, conforme eu for anunciando os erros, já vai tomando posse e falando para Deus: Deus, eu não quero isso na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. E ele pergunta: o que quereis, né? Então, ele pergunta para a pessoa errada e ainda fala: como eu vou dar o resgate para vocês? Para que abençoeis a herança do Senhor. Quem pode amaldiçoar e abençoar é só o Senhor, irmãos. Nós usamos aquilo que Deus dá de autoridade espiritual para que venhamos a abençoar as pessoas. Então, Davi começou a pergunta dele e terminou com erros. Porque aqui quem iria abençoar para que houvesse chuva seria o Senhor e não os gibeonitas. Haveria que ter algo que convencesse os gibeonitas, de acordo com a palavra de Deus, para que eles falassem: você quitou a dívida em primeiro lugar com Deus e agora conosco, porque é o que Deus fala: vai pôr a tua casa em ordem com os teus irmãos. Só que primeiro você pega o como de Deus. E como Davi começou a pergunta para a pessoa errada, recebeu a orientação errada de como pagar e depois ainda pediu a bênção do lugar errado, porque não haveria nada que aqueles homens pudessem abençoar, porque o motivo deles vocês vão descobrir já já qual que é. O que eles queriam não era trazer a justiça de Deus, eles queriam só vingança. E o que Davi fez foi alimentar o altar geracional de um povo vingativo, de um povo estratégico, de um povo que só queria corromper o povo de Deus. Era um povo que sempre estava dando trabalho para o povo de Deus. Só que Davi, de alguma maneira, foi enganado aqui. Como eles usaram de estratagema para Josué, eles usaram de estratagema para com Davi. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Estamos no meio de uma limpeza espiritual. E a nossa carne pode querer dar pitaco. Então, não admita isso. Senhor, o Senhor começa, o Senhor termina. Eu quero ter purificação desses lugares. Esses lugares altos não vão me segurar. Essa maldição, essa ausência de saciedade na minha alma, que aqui, veja, havia fome na terra, não é? Havia fome na terra. Então, Davi chegou e falou para Deus: tem fome na terra. E aí ele vai no inimigo perguntar o que ele tem que fazer. Olha que coisa mais um encantamento. Que coisa mais terrível que aconteceu ali. Então, em nome de Jesus, todo encantamento seja sentenciado na tua vida e na minha vida.
Ministerialmente, não sairemos da mesa das cobiças. Segundo Samuel. Sim, olha lá, o apóstolo Alexandre está colocando. Em 2 Samuel 24, Davi escolhe cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. Graças a Deus ele aprendeu a lição. Mas nessa aqui, ele não havia ainda entendido o que era necessário para poder purificar algo na presença de Deus. Então, vamos aprender hoje a maneira de Deus, como resolvemos problemas e situações. Essa é uma situação de reinado, de ministério. Por isso trouxe essa passagem, porque é algo de governo. Estava atrapalhando um governo. A sequência do governo de Davi estava sendo atrapalhada por algo pelo rei, feito pelo rei anterior. Davi não tinha feito nada para que aquela fome estivesse no meio do povo. Mas ele entendeu que haveria de ter algo diferente ali, ou seja, ele estava procurando a legalidade daquela fome. Coisas, às vezes, porque eu estou no Novo Testamento e não procuramos as legalidades que, às vezes, os nossos antepassados deram para a causa de qualquer tipo de fome que esteja sobre nós. Estamos sempre achando que Jesus já fez tudo, mas esquecemos de aplicar o tudo que Deus fez para limpar os nossos pecados, inclusive os pecados geracionais que estão sentenciados contra nós. O Senhor falou: visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Está sentenciado, esse princípio não muda. O que muda é o sistema sacerdotal. Foi esse que Deus mudou. É o sistema ritualístico de como seria a aliança, a velha aliança e a nova aliança. Foi isso que Deus mudou. Mas aquilo que são os princípios da palavra de Deus para o nosso governo, isso não foi alterado. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Aí, esses meninos falaram. E Davi perguntou aos gibeonitas: que eu querer que vos faça, tal, 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 tal. Então, os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul, com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que, pois, então quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Então, olha aqui o que eles queriam. Ó, não é questão de ouro, não é questão de prata, não é questão de dinheiro. E também não vamos matar ninguém, só que depois eles pedem 7 pessoas para serem enforcados. Irmãos, forca, pela lei do Senhor, é para os apóstatas, não era para os filhos de Saul. Porque Saul não tinha feito uma apostasia diante de Deus, ele tinha simplesmente desobedecido uma ordem do Senhor diante dos gibeonitas. Então, esse não era tipo o resgate exigido pela lei. A lei tem outro tipo de resgate, a lei do próprio Deus. Então, você vai vendo que confusão que vai havendo para arrancar o pecado geracional do governo anterior. Meu Deus, que coisa terrível essas pessoas, esses gibeonitas, fizeram diante de Davi. E Davi ficou ali, num encantamento terrível diante desses gibeonitas. E olha o que ele fala: disse o rei: eu os darei. Versículo 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Havia um juramento: vou poupar alguém da tua família, vou poupar a tua casa, Jonatas, por amor de ti. E verdadeiramente Mefibosete foi poupado. E aí, no versículo 8: porém, tomou os 2 filhos de Rispa, um se chamava, é, os filhos, peraí, depois eu falo os nomes, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, isso era filho de Saul, não era filho de Jonatas, amém? Então, ele pegou os 2 filhos de uma moça chamada Rispa. Depois você vai ver como é importante essa mulher no meio do povo de Deus. E como também os 5 filhos de Merari, filha de Saul, ou seja, ele pegou 2 filhos legítimos dele e 5 netos, filha de Merari. E aí ele vai, que era que a filha de Saul tivera com Adriel, filho de Barzilai. Barzilai era um homem que havia, eu já leio aqui, Barzilai era um homem que havia sustentado o reino de Davi.
com a sua, como que eu posso dizer, com a sua fortuna, com o seu trabalho. Era um homem importante para Davi. E veja, há uma cegueira tão grande que foi pegando até os fiéis que estavam do lado. Por isso, irmão, quando nós vamos sair de um lugar, sair de uma mesa maldita, nós temos que saber como vamos sair. Nós precisamos ter entendimento para não ferir aqueles que estão ao nosso redor, pessoas que foram fiéis a nós, pessoas que fizeram algo para conosco. Porque tudo isso aconteceu, todo esse sofrimento ao redor aconteceu, porque aquele homem chamado Davi não tomou conta diante de Deus de perguntar para Deus como deveria ser esse resgate. Olha que sério isso. A palavra de conhecimento, irmãos, ela precisa ser totalmente gerenciada pela palavra de sabedoria, porque senão poderemos ter e colocar os pés pelas mãos. O Davi recebeu uma palavra de conhecimento da parte de Deus. Tem culpa de sangue, Saul e a sua casa. Palavra de conhecimento. Só que Davi não buscou a sabedoria de Deus. E a partir disso teve problemas seríssimos, machucou gente ao redor, matou desnecessariamente pessoas. E você vai ver que depois nem foi a solução do caso, porque não houve chuva para trazer alimento para a terra. Não houve chuva, irmãos, não houve favor de Deus, não houve nada. Você entende isso? Então, nós precisamos entender que o Senhor quer que verdadeiramente nós saibamos aquilo que Ele começa, Ele quer terminar. É pela misericórdia do Senhor. Não é no nosso entendimento, não é na nossa força, é naquilo que Deus quer que nós façamos. Então, vamos ver aqui que o apóstolo colocou aqui escrito. Ele colocou que a fome é uma necessidade, ela libera esse encantamento porque nos tira do propósito. Meu Deus, muito forte isso, irmãos. Ou seja, é uma necessidade. Vem o encantamento. Eu preciso resolver, eu preciso fazer. É uma necessidade, mas continue focado em Deus. É algo que você recebeu da parte de Deus. Não, é isso aqui. Então peça para Deus. Senhor, isso pode me tirar da tua presença. Então, quais são as necessidades hoje, como a ministração dessa palavra? Ah, Senhor, eu quero sair dessa prisão espiritual, dessa prisão ministerial. Eu quero sair, sim. Shalom, missionária Geni, Deus te abençoe. Então, o que nós temos que fazer? Começar com a palavra de conhecimento do Senhor e depois buscar a sabedoria, como resolver. Lembra quando Davi, estávamos falando ontem, ele vai trazer a arca da aliança, ele quer trazer a arca da aliança e usar, morre. Morte novamente, porque ele não pergunta. Aí depois ele gasta tempo. Como trarei a arca da aliança? Aí ele gasta tempo com Deus e Deus dá entendimento. Então, às vezes, irmãos, metemos os pés pelas mãos porque não pedimos a sabedoria de Deus para resolver aquilo que Ele mesmo está nos direcionando a fazer. Então, pegue a direção do começo ao fim. Veio uma direção, pergunte, é uma palavra-chave. Como? Guarda essa, irmã Jani. Como fazer? Ah, é para fazer? Como? Qual é a sabedoria? Qual é o tempo? Como vou aplicar isso, meu Deus? Tem culpa de sangue na casa de Saul, em Saul, então como vou resolver? Para que nós não sejamos pegos, amados, mantendo sistemas malditos contra a nossa própria vida e nosso povo. Amém? Aí depois, aí pegou o Barzilai, que eu falei, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E Deus nem recebe esse tipo de sacrifício. É como a filha de Jefté, colocada ali no lugar de morte por causa do zelo religioso de Jefté, certo? Aí eles caíram os sete juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da cevada. Então, Rispa, irmãos, guarde esse nome. É um nome difícil, diferente, não é? Mas guarde esse nome. Rispa, sabe o que quer dizer o nome dela? Pavimentado, ou carvão, pavimentação, ou pedra, ou carvão incandescente, carvão em brasa. Olha que coisa tremenda. Uma mulher cheia de compaixão por aquelas pessoas. Ela tinha dois filhos, mas ela lutou por mais cinco pessoas, né? Eram sete cadáveres diante dela. Olha aqui, ó. Ela tomou um pano de saco,
e o estendeu para si sobre uma penha. Então ela colocou um pano de saco para ela, numa pedra, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Ela gastou tempo. Eles morreram, mas são filhos de rei. Tem uma pregação antiga que eu ouvia, uma irmã chamada Silvia Carla colocou me contou o resumo, e ela falava assim: haverá honra, diz que a missionária que foi pregar no lugar, haverá honra, e ela abanava o lenço assim, ó, e falava para aquele povo: haverá honra. O que foi colocado, que é da parte real na tua vida, então você tem o Rei dos Reis dentro de você, eu tenho o Rei dos Reis dentro de mim, mas de alguma maneira foi emporcalhado, foi entulhado, foi feito algo que não era para ser feito. Isso foi ilegítimo, foi maldição, foi tristeza, foi angústia, foi dor. E agora o adversário vem para se alimentar disso, vem as feras do campo para alimentar disso, vem lá as aves, como que é? Nem os animais do campo e nem as aves do céu. Ou seja, essa morte não será alimento para o adversário. Sabe por quê? Porque haverá honra para eles. São filhos de reis, são ungidos de reis. É uma geração de reis, não vão morrer. Sabe que Deus está falando para mim e para você? Eu levantei rispa, eu levantei aquele que é um carvão aceso diante de mim, uma pedra que está acesa diante de mim, é o meu filho Jesus que está falando para você: haverá honra para a sua vida, não se aparte da minha presença, não se aparte, eu estou cuidando daquilo que morreu, que parece que não tem ressurreição. Você está com o ministério profético encalhado, parece morto, você está com o ministério da palavra, parece que está morto, você está com algumas coisas que, graças a Deus, irmão Marta, glória a Deus por isso, você está com algo morto dentro de você, o Espírito Santo de Deus está falando: haverá honra, porque sou eu, o meu filho, é o Deus vivo que está protegendo aquilo que tem uma unção, tem um reinado, tem um governo. E ele levantou ali Rispa, uma mulher de coragem, para falar: eu vou trazer honra. Sabe por quê? Ela faz com que Davi se movimente. O que ela fez ali, guardando aqueles cadáveres por um tempo, amados? O apóstolo Alexandre, uma vez que eu preguei, ele procurou quantos dias seriam, não é? Mesmo morto, ela honrou exatamente. Nós precisamos entender que Deus honra os seus ungidos, ainda que estejam sepultados por causa da falta de sabedoria desse rei chamado Davi. Haverá honra, porque esse carvão incandescente está clamando diante do próprio Deus e falando: Senhor, eram ungidos, não pode ter esse tipo de final, precisa ter um enterro decente, precisa ter algo decente para eles, tem que ter honra. São ossos de ungidos, então o Senhor está falando para mim e para você: isso não vai terminar dessa maneira, haverá honra. Então pegue a tua vida e veja, conforme você foi sendo desonrado, desonrada, conforme você foi sendo manipulado, manipulada por Jezabel, por Geia, por Zeus, por Cronos, por Moloque, por essas manifestações terríveis que vieram contra nós. E às vezes até aqueles que estavam nos gerenciando na época não tiveram sabedoria, ao invés de nos entregar ao Senhor para podermos sair desses lugares, nos entregar nas mãos dos adversários que precisavam nos combater, e fomos destruídos por eles, fomos enforcados como se fôssemos apóstatas. E nós não somos apóstatas, irmãos, nós somos aqueles que nossos joelhos têm flexão, sim. Nossos joelhos ainda se dobram diante de Deus. O que é um apóstolo? É joelho duro. É uma pessoa que descreu, uma pessoa que abandonou a fé. Nós não somos desses, nós estamos aqui, procurando servir ao Deus vivo. Então, em nome de Jesus, levante essa mispa, dê lugar a rispa, perdão, que está dentro de mim, dentro de você, e diga, junto com esse Espírito Santo que está falando, com Cristo vivo, que essa pedra fumegante aí, diante do Pai, haverá honra para nós. Nós não vamos ficar nesse lugar que fomos colocados. Nós não vamos ficar nesse lugar de morte. E aí, irmãos, olha o que aconteceu. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonathan, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade.
os quais os furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. E Davi transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Veja, ossos. Então essa mulher passou muito tempo ali, porque estavam os ossos de Saul, os ossos de Jonatas não estavam, os reis daquela nação não estavam enterrados. E agora uma geração enterra por causa das estratégias malditas, malignas de Satanás, por causa, sim, começou no zelo religioso de Saul, começou na rebelião, na teimosia de Saul, e foi pegando toda a sua geração. Havia legalidade em Saul para que mais gente da sua própria geração morresse de maneira vergonhosa. Então, o que estamos fazendo aqui e falando aqui para o Senhor, nós não queremos ser como esses tais. Nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai querido, que Tu visites o nosso passado geracional, no sentido de ministérios os quais passamos. E se a nossa família também era do Senhor, visite esses ministérios todos e tire toda a carga maldita que foi colocada em nós, toda a estrutura maldita, estruturas espirituais, estruturas comportamentais que vieram contra nós, porque haverá honra, tem uma rispa lutando por você. E aí ele recolheu e enterraram os ossos de Saul e de seu filho na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, pai de Saul, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Irmãos, não aconteceu nada com a fome enquanto aqueles cadáveres estavam a céu aberto. Nada aconteceu. Sabe por quê? Porque não tinha sido feito à maneira de Deus. Deus estava olhando do céu e falou: mas a desonra continua. Vocês caíram na cilada de Satanás. Entregaram sétios, descendência de ungidos meus. Então, irmãos, às vezes nós estamos justamente debaixo da sentença de Deus, precisamos recolher. Às vezes nós fizemos, por causa das estratagemas da nossa própria cobiça de coração, matamos ungidos do Senhor, por causa da carência e da vingança do nosso coração, matamos ungidos do Senhor, está céu aberto dentro do nosso coração. Ou ainda que os enterremos com a nossa boca, nós estamos falando, está vivo, está tudo bem, só que na verdade não está. Estão mortos, estão sepultados, e às vezes nosso coração se transformou como um cemitério, cheio de gente morta, tudo ungido do Senhor. Tudo pessoas que tinham uma chamada, um propósito de Deus, mas o adversário nos enganou, nos encantou por causa de uma necessidade, por causa de uma fome, por causa de algo que não estava resolvido dentro de nós. Então, era o quadro de Davi. O apóstolo Alexandre falou a respeito que a fome é uma necessidade que gera, sim, tipos de encantamento. Então, nós precisamos, amados, nos posicionar, estar vigilantes diante disso tudo que o Senhor está colocando aqui para quebrarmos esses lugares altos que nós podemos ter produzido e que os geracionais nossos produziram ministerialmente falando. E nós vamos dizer, não tenho parte nem sorte com esse tipo de manifestação, Senhor. E se alguém, às vezes você está dentro de um ministério que está se comportando dessa maneira, você vai falar para Deus, isso não me influenciará, essa regência não estará na minha vida, porque eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor me mandou ficar, mas essa influência não está sobre mim, como o caso de Obadias, que eu falei ontem, como o caso de Elias. Elias saiu do sistema, Obadias ficou alimentando os profetas de Deus com pão e água, 50, de 50 em 50. Às vezes o Senhor te manda estar neste lugar onde o rei ficou encantado, mas em um nome, Shalom, boa tarde, irmã Daiane. Então você vai pedir para Deus, Senhor, eu quero estar neste lugar. Neste lugar onde o Senhor é a minha cobertura, eu serei alguém inflamado, não no sentido de infeccionado, doente, mas inflamado no sentido de fogo. O fogo do meu Deus estará em mim, Senhor, para que queime toda a força das trevas como rispa, eu vou falar, haverá honra. Como rispa, eu vou falar, haverá honra, haverá descanso para esses ossos dos ungidos do Senhor. E verdadeiramente eles vão ter dentro daquilo que o Senhor preparou o lugar de honra. E assim o Senhor se tornou favorável à terra. Você entende isso? Você vai falar com Deus de maneira muito séria. Se for necessário, assista outras vezes. Fale com o Pai, Senhor, onde foram os ministérios
que eu fiquei dessa maneira, onde eu passei que não houve honra, e os ossos daqueles estavam a céu aberto e me machucaram, me contaminaram, me feriram. E você vai falar para Deus: eu quero sair dessa mesa de Nabucodonosor, a mesa da recepção, da perdição, da repetição, a mesa que vem para manter um sistema funcionando, onde precisa ser bonito, precisa ser jovem, ter boa aparência, precisa ser sábio, ter inteligência, e depois que mascou, jogou fora, morreu, enterrou. Aliás, não enterrou, manteve lá para a estratagema do adversário, de acordo com a súcia do adversário, alimentando os altares falsos. Que o Senhor nos dê entendimento disso. O Senhor, amados, olha, veja bem, é uma geração, é o pai, é o filho e os netos devorados, que é uma das coisas que nós estamos lutando aqui, Moloque e os seus ciclos de repetição. Uma dessa casa fugiu dessa manifestação, irmãos. Fugiu dessa manifestação de Moloque, foi Mefibosete. E ainda assim, por conta de uma mentalidade que ele carregava, ele não conseguiu desfrutar daquilo que verdadeiramente o Senhor preparou para ele. Se permitiu ser enganado por um homem chamado Ziba, não se posicionou diante do Senhor, porque tinha uma cultura de medo. Nós precisamos sair dessas mesas, precisamos sair desses lugares. Deus está nos chamando e nós precisamos assumir a mesa de Davi. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da mesa de Davi. É uma mesa de conciliação, é uma mesa para tirar as nossas marcas, é uma mesa para tirar imperfeições, é uma mesa para nos colocar verdadeiramente diante do nosso Deus e nos alimentarmos com Ele. Essa é a mesa de Davi. E às vezes, muito de nós ainda estamos apegados aos nossos aleijões e não conseguimos sair desses lugares. E aí, irmãos, vamos lá. Você vá falando aí com Deus. Eu quero sair dessas mesas, mesas de opressão, mesas que só servem a si mesmas, mesas que são sistemas verdadeiramente religiosos, mesas que são estruturas malditas para comer o meu geracional, para comer o que eu tenho de bom e depois me jogar fora. Então, amados, veja lá, mesa das repetições. Então, vou colocar aqui, das inclemências. Eles falam, não é questão de ouro e prata. Não havia perdão no coração deles. O que Davi devia ter feito? Sempre, amados, que tem pecado precisa ter sangue. Por isso que Davi não conseguiu trazer a arca do concerto para dentro da tenda que ele produziu para Deus lá em Jerusalém, porque precisava de sangue. Então, para devolver a arca, 6 passos sangue, 6 passos sangue. 6 é número de homem. Quando a humanidade ia se manifestar, sangue, cobre a humanidade, sangue. Cada 6 passos, sangue. Ei! Era para Davi ter tido esse entendimento e ele não teve misericórdia da geração de Saul. O que aconteceu com Davi? Um homem acostumado à honra. Pegue toda a vida de Davi, você vai ver um homem de honra. A fome, a necessidade, o encantou, como o apóstolo falou. Que bom essa palavra que ele trouxe. Porque ele ficou. Quando Davi desonrou profundamente o ser humano, quando ele ficou encantado com Betseba e quando ele ficou encantado pela fome. E aí ele desonra a mesa da inclemência. Os meninos chegam com uma estratagema, falando: ó, não é ouro e prata, não é questão disso, você não vai conseguir pagar a gente. Eu também não quero que mate ninguém, mas depois eles vêm com a palavra: não é por prata nem ouro que temos questão contra Saul e a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Mentirosos, sutis, enganadores. E nós precisamos sair dessa mesa, a mesa da entrelinha. Meu Deus, a mesa da vingança. Aí eles falam assim: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum em Israel, e seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Olha aqui, irmãos, eles dão toda a manifestação do que eles vão fazer diante do Senhor. E Davi, com certeza, tinha entendimento para falar para ele: ei, Senhor, não vai receber sacrifício humano. Esse não é o Deus que eu sirvo. O que houve com Davi? Os gibeonitas enganaram 2 vezes a Josué e Davi, ambos porque não pediram a Deus primeiro. Exatamente, irmãos Arne. Exatamente. Não perguntaram nada para o Senhor. Começam e não terminam em Deus.
Começam em Deus e terminam em si mesmo. E é o que Paulo fala. Vocês começaram bem, começaram no Espírito. Agora vocês vão querer aperfeiçoamento através da carne? Quem vos enfeitiçou? Paulo fala isso. Quem vos enfeitiçou? Quem vos encantou? Quem trouxe uma mágica contra vocês? E aí? Eles levam Davi no olho por olho, morte por morte. Só tem uma morte para destruir o poder da outra morte, e Davi sabia disso. Ainda que ele não tivesse o Cristo vivo para apresentar o seu sangue, mas ele tinha o sangue dos animais. Davi sabia, amados. Mas o conceito, o princípio, a manifestação de Deus e como se pagava pecado na vida dele, saiu do coração dele. Ou, ainda que estivesse lá, foi encoberto pela magia. E aí depois o resgate para o que Saul fizeram não poderia ser enforcamento, já falei. Isso é para para os apóstatas, né? Então, o sentimento de superioridade, o sentimento de inferioridade, a inveja, a competição, o ter sempre razão, quando nós saímos dessas vigilâncias, irmãos, de colocar a nossa carne no lugar dela, da mentira, das palavras malditas, dos enganos, dos conluios das trevas, sim, um espírito de engano liberado junto com as palavras dos gibeonitas. É sério, irmãos. Não queremos repetir isso, Senhor. Nós estamos nos despojando, nós estamos clamando por misericórdia. Já vá orando aí, junto comigo. Já vá fazendo a tua própria limpeza diante do Senhor. Senhor, ainda tem coisas do ministério que eu sei que são essas manifestações que foram lidas aqui. Mas eu estou te pedindo, eu não quero estar mais nessa mesa. Não quero estar nesse lugar de encantamento por causa de uma cobiça do meu coração, por causa da minha inveja, por causa daquilo que eu fiz, Senhor, e eu, nos ciclos de repetição. E acabou agora, vou falar das estruturas das trevas que nós trazemos por dentro e por fora, das feridas que governam, as forças pensamentos, as egrégoras que nós formamos por causa da força pensamento, as igrejas que começaram e se fundaram a partir de um sentimento errado, como falei ontem, a família saiu, uma pessoa foi ferida da família, aí sai a família inteira, aí chama lá, aí o nome da igreja só falta chamar a família do fulano de tal, e a glória de Deus está longe. Não é algo fresco, não é algo que Deus determinou, mas a ferida determinou. E aquilo é uma egrégora, onde o louvor, a adoração vai para uma potestade do ar, chamada ferida, soberba, engano, vingança, como estamos falando. As estruturas às vezes estão nos acompanhando. Então nós não queremos isso, meu Deus. Em nome de Jesus, de montar novamente as mesmas estruturas, de seguir os esquemas dos homens, as estruturas humanas, como foi o caso que falei do Davi ontem o carro de boi, e vamos, vai boi, vai boi. Aí o Senhor põe lá a eira, a qual não se pode tropeçar e tropeça naquele lugar. De não ter algo fresco, algo original, algo autêntico, e ir se perdendo no meio do caminho por conta de feridas, do sistema que está te puxando para baixo, para trás agora, nas legalidades, porque levamos algo de repetição maldita. É como pegar a capa de Acã, irmãos. É babilônico? E por que trouxe para o meio do arraial? Está amaldiçoado? Para que trazemos para o próximo ministério? Porque permitimos que essas estruturas estejam dentro de nós. O que houve conosco, irmãos? Meu Deus. De não nos desvencilharmos delas, nem por dentro, nem por fora. Ao invés de seguir a Deus, nós seguimos os homens. Então, olha, esse aqui talvez seja o nosso maior problema, que foi Deus testificou no meu coração. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro, Paulo falando, eu agora o favor, o agradar os homens ou agradar a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradassem a homens, não seria servo, não seria apóstolo do Cristo. Isso acontece muito conosco. Nós queremos agradar os homens, estamos sempre com aquela cabeça assim. Sabe aquele cachorrinho que nós penduramos assim no carro e ele vai andando e vai fazendo assim? Nós estamos assim, irmãos, quantas e quantas vezes? Sim, sim, sim.
E Deus está falando dentro de mim, de você, não, 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 não é isso, mas porque queremos agradar aos homens. Que o Senhor nos traga cura, que o Senhor nos traga libertação, que o Senhor visite o nosso espírito agora e lave o nosso espírito com as águas purificadoras da sua palavra. Porque ele falou que ele quer para ele uma noiva limpa, então ele deveria lavá-lo pelas águas da sua palavra. As águas do Senhor estão nos lavando, e que ela venha hoje e comece a fazer algo dentro do nosso espírito, lavando toda a impureza, toda a sujeira que havia nessas mesas as quais passamos. Eu não sei por quantos ministérios você passou, não sei por quantas estruturas o adversário fez com que você se ajuntasse a elas, se amalgamasse a elas, e você dá tanta importância, não, porque o jeito de pregar é esse, a liturgia é essa, porque tem que ser assim, tem que ser assado, porque foi formatado dentro do sistema religioso. Deus está falando, largue tudo isso, porque eu não sou o Deus das estruturas que vocês querem, eu tenho algo para cada um de vocês. Eu quero algo fresco, algo autêntico, porque é na diferença que eu faço a minha obra. Eu não criei vocês, nenhum de vocês iguais. Até os gêmeos univitelinos têm a íris dos olhos diferente, tem as digitais diferentes. Eu não criei ninguém igual. É nessa diversidade que eu me movo, porque um vai complementando o outro, desde que vocês sejam humildes e deem lugar à natureza do cordeiro. Mas nós queremos imitar, nós queremos fazer igual. Não, porque a apóstola usa brincão, vou usar também. Não usa brincão, que às vezes isso não faz parte da tua natureza. Não vai usar esmalte escuro só porque eu uso. Estou pegando eu de referência para ficar mais fácil aqui de falar. Mas não vai pegar o jeito de falar de outros. Quantas vezes nós vimos pessoas, irmãos, com timbre de voz maravilhoso, se submetendo ao timbre de voz do pregador, líder daquela igreja. O timbre de voz, o jeito de falar, a entonação, o movimento, a linguagem corporal, tudo igual, como se fossem réplicas. E o Senhor fala: não, filho, meu Deus, não foi isso que eu fiz para você. Nós temos irmãs aqui tremendas. A missionária Geni tem uma entrada no reino espiritual, a missionária Fátima, outra, a irmã Angélica, outra, a Carminha, outra, a Lilian, a Mara de Verde. Cada um tem uma entrada diferente no reino espiritual. Cada um de nós tocamos a Deus de uma maneira diferente, e ninguém há de tocar a Deus igual a você, igual a mim. Mas o adversário fala: ai, seja parecido, seja igual, faça igual. E o Senhor vai falar para você: não faça igual, porque eu não preciso de duas Fátimas. Não faça igual, porque eu não preciso de duas Angélicas. Não faça igual, porque eu não preciso de dois Alexandres. Eu não preciso de dois ministérios Morra dentro daquilo que é o próprio ministério Morra. Eu preciso da Louise, por exemplo, da Margarida, pastora, que façam um ministério de acordo com aquilo que Deus deu para elas. É apenas um esqueleto que é dado, algo, vamos colocar assim, um DNA liberado, mas verdadeiramente não é algo para ser igual, idêntico, porque não dá para ser, não é para ser. Então saia dessas estruturas. Sim, cada um tem uma chave, cada um tem uma vestimenta. E quando Deus ouve o tom da minha voz e ouve o tom da outra voz, ele fala: meus filhos estão unidos e reunidos. O ouvido do Senhor é fino. Então, irmãos, vamos sair dessa mesa agora. Vamos falar para Deus: eu não quero mais essa mesa. Não quero mais ficar nesses lugares aí onde rispa teve que ficar até que houvesse honra. Eu não quero mais, Senhor, esses cadáveres soltos, onde aquilo que era a tua unção, onde era para eles poderem continuar com o reinado deles por causa da falta de sabedoria de Saul e por causa da vingança de outros homens, eles foram colocados em lugares de vergonha, Senhor. Era vergonhoso para o rei ficar com seus ossos a céu aberto. Entenda isso, porque Rispa estava ali. O que Rispa estava fazendo? São ungidos, estão a céu aberto. Os adversários querem comê-los e eu não vou permitir. São ungidos. Essa é a nossa manifestação diante do Senhor. É olharmos para os nossos irmãos e percebermos que são ungidos. Haverá um: irmã, mas estão mortos, estão cheirando mal, mas são ungidos. Se ouvir isso,
Eu não posso permitir, tem que ter algo queimando dentro de mim, eu tenho que ombrear, eu tenho que entrar embaixo da intercessão, eu tenho que fazer alguma coisa que Deus me dê comando para fazer. E se você é um desses que ficou de aos céus abertos diante dos olhos de tantas pessoas e ninguém fez nada por você, é tempo, joga a vingança fora e vai ser rispa. Haverá honra para mim, sim, Senhor. Eu sou fraca, mas digo fraca, eu sou forte. Eu não estou linkada àquilo que a treva preparou para mim, mas eu estou amalgamada àquilo que o céu mandou para mim. Eu estou entranhada com aquilo que o céu mandou para mim. Haverá honra, porque o Senhor tem honra para os seus ungidos. Em nome de Jesus, ao lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. É o Senhor que nos diz. Não estamos inventando. Então vamos sair desses lugares agora. Agora queremos nos assentar à mesa de Davi. Davi quer dizer amado. E o pai chamou Jesus de filho amado. E é nessa mesa. Vai se aproximando da mesa. Vai se aproximando da mesa. Ouça a voz do Senhor te chamando. Põe o teu nome aí, Deus está me chamando. Existe alguém da parte de Jesus para que eu possa honrar? Deus está falando. Existe alguém da parte do meu filho Jesus, que faz parte da minha família, o qual eu possa honrar? Ziba se levantou, tem Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Sim, é você, Daiane. Isso. Vai colocando teu nome diante do altar do Senhor, porque Nabucodonosor está esperando os perfeitinhos. Deus está esperando os aleijados. Os salmos não precisam de médico. É você, sou eu. Que às vezes os ossos ficaram espalhados pela cidade inteira e todo mundo comeu daquilo que você ficou todo espalhado pela cidade. Os urubus vieram, os abutres vieram. Mas tem alguém pelejando por você que se chama rispa, carvão incandescente. Ele não te abandonou, não te deixou, está falando para você: tem lugar na minha mesa, venha, aproxime-se. Deixe para trás aquilo que para trás fica. Trate isso. Trate os sentimentos que foram elencados aqui. E venha para a minha mesa. Porque, irmão, sempre haverá uma decisão. E o nome Mefibosete é um nome que já usei várias vezes falando nas pregações. Ele é destruidor da vergonha ou propagador da vergonha. Você vai ter que decidir. Ou você destrói a vergonha e estabelece rispa o lugar de honra, a pessoa da honra, ou você continua propagando a vergonha para a próxima geração. Ah, é assim mesmo, né? Ah, eu não vou vencer o sistema. Vence o sistema dentro de você. Você não precisa vencer o sistema para fora, se Deus não te mandar vencer nenhum sistema. Porque os sistemas normalmente são invencíveis. Normalmente Deus nos tira de lá. Normalmente. Não estou falando que é impossível, mas normalmente Deus nos tira de lá. Mas vença dentro de você. É um ambiente que precisa ser vencido dentro de nós. Em nome de Jesus. Tome posse. Senhor, eu sou Mefibosete, o destruidor da vergonha. Eu não vou propagar a vergonha para o Tom, para o Mateus, para a Letícia. Eu não vou propagar essa manifestação de vergonha. Eu arranco de toda a minha vida, de todo o meu geracional ministerial, agora, aquilo que foi feito contra mim, por causa do sangue de Jesus. Não vou entregar ninguém a forca. Não vou sufocar ninguém. Vou entregá-los todos ao sangue de Jesus e vou entregar a mim mesma, porque também fui encantada muitas e muitas vezes. Em nome de Jesus, haverá honra, porque agora, irmãos, vai entrar o principal. Sabe qual é a diferença de ser Mefibosete, o propagador da vergonha, e ser o Mefibosete, o destruidor da vergonha, e ser rispa, dar lugar ao Espírito Santo que está dentro de nós, ao fogo vivo do Espírito Santo, ao Cristo vivo que está dentro de nós? É justamente em quem confiamos. Estamos no tempo do descanso. Em quem você e eu confiamos? Onde está a tua fé? Então eu coloquei aqui, em quem é nosso escudo e fortaleza? Isso, Lodebar não é o teu lugar. Em quem você está confiando? Não estamos mais em Lodebar. Estamos em lugar onde se ouve a voz do rei. Come, meu filho, junto à minha mesa. Você vai ter mesa perpétua junto comigo. E a mesa tem as propriedades de cobrir pecado, de tirar pecado. Já falamos isso. Então, você vai fazer isso. Senhor, tu és o meu Deus. O Senhor é a minha fortaleza. Sabe por quê? Não confiamos mais, porque fomos tão machucados, porque a nossa desconfiança não é apenas para com os homens, é para com Deus. Ah, Deus não vai poder me guardar. É melhor você confiar no guardar de Deus do que no seu próprio discernimento de se guardar sozinho.
porque o seu guardar vai vazar. A palavra de Deus diz que ele é escudo, ele é fortaleza, ele é socorro bem presente na hora da angústia. E é ele quem nos guarda. E às vezes, justamente, estamos cansados porque nós estamos de escudo e de espada, em alerta, nunca conseguimos descansar. Então, estamos conversando, estamos falando, mas estamos sempre alerta, pisando em ovos com todo mundo. Não é com uma pessoa só, é com todo mundo. Porque fomos machucados, feridos de muitas maneiras, e agora nós achamos melhor confiar em nós mesmos, porque a nossa desconfiança é muito grande para com Deus. Ele não me guardou. Existem coisas que Deus vai permitir chegar até você para que você tenha tutano espiritual. Deus não nos chamou para lutar guerras onde as armas são de festim. Faz de conta que me atingiu. Não, querido, você vai sangrar. Vai haver guerra que parece que arrancaram tua cabeça. Vai haver guerras que parece que te mutilaram inteiro, mas Deus está falando, sou eu que te saro. Ou você confia em mim e que eu permito chegar na tua vida, é da minha parte, e eu trabalho depois em você, para você ter a unção que eu preciso que você tenha, ou você vai ficar debaixo dos seus próprios cuidados. E já quero te avisar, você vai estar por sua conta e risco. Por que estamos assim com cemitérios dentro do nosso coração? Porque nós estamos por nossa conta e risco. Ai, fulano fez isso, matei. O Beltrano fez aquilo, matei. O outro fez aquilo, matei também. E o outro fez aquilo, matei também. Vou matando, 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 matando. Tem um cemitério dentro de mim. Aí o Senhor falou, você está por sua conta e risco. Esse cheiro de morte que está dentro de você é porque você deixou de confiar em mim. E às vezes até estamos com aquela aparência que estamos confiando, mas por dentro não confiamos em nada. Porque estamos matando os ungidos do Senhor. E os ossos estão lá. Aí depois, nós vamos precisar, irmãos, tomar as unções que Deus tem deixado para nós no outono. As unções de Benjamim, as unções de Efraim e as unções de Manassés. Esquecimento frutífero e filho da mão direita. Nós vamos precisar dessas unções. Estamos em tempo de descanso. Deus falou, olha, acaba o verão e eu estou me manifestando como Deus que está no campo. Então, se o Deus está no campo, eu vou entrar num lugar de intimidade com Deus, porque senão eu não vou suportar o nível de entrega que Deus quer de nós. Porque o nível de entrega está aumentando. Está aumentando. Por quê? Porque logo tem o portal da morte, Hades, se manifestando. E aí o que nós vamos fazer? Daqui a pouco, próxima etapa, como já disse e quero afirmar novamente, estaremos entregando a nossa vida à falsa paternidade. Ou estaremos debaixo do governo de Zeus. Vamos pegando ali Moloque, Cronos e toda a sua manifestação de devorar as nossas vidas que são filhos e estaremos órfãos. Então, irmãos, nós precisamos de entendimento. Precisamos chegar nesse lugar onde Benjamim, sou filho da mão direita, você assume isso. Eu assumo isso. Eu sou como Manassés, eu esqueço o que para trás fica, tratado, lançado no mar do esquecimento. Não é colocar uma pedra em cima, não, e falar, já lancei no mar do esquecimento, mas não tratou uma manifestação de ferida da tua alma. Hoje o Senhor falou comigo, hoje ou ontem à tarde, eu não me lembro. Ontem à tarde, acho que foi. O Senhor falou comigo assim: você tratou as coisas que se achegavam a você em fé, mas não tratou a tua alma. Por isso você adoeceu tanto. Eu tinha fé que Deus ia fazer. Então, vinha uma ferida, eu sobrepujava a ferida com a fé. Não, Deus vai fazer. Só que eu não ia para Deus e falava, Deus me machucou. Eu não tinha Deus como médico, eu tinha Deus como todo-poderoso. Ele vai reverter o quadro. Ele vai reverter o quadro. Só que eu não cuidava da minha alma. E eu fui adoecendo. Você vê como Deus quer tratar com a gente? Então, você tem fé? Coloca a tua alma no meio da fé. Vá falando para Deus, Deus, a minha alma foi ferida, machucada e tudo isso. Mas eu não vou entregar a minha alma para Satanás vir devorar. Haverá honra para a minha alma também. Eu terei emoções e pensamentos que glorificam o teu nome. Eu serei sarada na mente, eu serei sarada nas emoções, eu serei sarada na minha vontade. E é isso que o Senhor vai fazer por mim, porque eu tenho fé que o Senhor reverte o quadro para fora, mas reverte o quadro para dentro. Não serei perseverante só para obter o objetivo daquilo que é uma vida, às vezes um ministério, alguma coisa que eu quero muito que aconteça. Mas eu não cuido de mim. Vá cuidar de você. Vai cuidar dos seus pensamentos, do seu entendimento. Tem fé? É ótimo. Sou perseverante. Meu esposo fala que eu sou indesistível. Sim, verdadeiramente Deus deu essa marca para mim. Eu não desisto fácil.
Quando eu agarro isso, como diz a Joyce Meyer, eu sou como um pitbull, não largo. Porque o Senhor me deu essa característica de indesistível. Só que quanto no meio das minhas indesistências eu cuidei da minha alma? Muito pouco. E por isso Paulo vem falando para Timóteo: cuida de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo. Vai tratar tua alma. Aquilo que as pessoas feriram, te sugaram, te machucaram, te deixaram para trás, não se importaram com a tua morte. Vai falar para a tua alma: haverá honra para você. Os teus ossos não ficarão a céu aberto, porque eu faço parte de um povo que o Senhor me chamou filho da mão direita. Ele me chamou, você é frutífera. E ele me chamou para ser Manassés de Deus. Eu esqueço que para trás ficam, porque eu tenho um governo chamado Jesus Cristo. Eu sou filha do Cristo vivo. Então eu tenho parte no Cristo vivo como herdeira e co-herdeira. Eu sou irmã de Cristo, mas ao mesmo tempo eu sou filha de Cristo. Você entende? Cristo falou que somos filhos. Eu sou Manassés de Deus. Eu não ando com a falta de perdão e do esquecimento dentro de mim. Eu vou esquecendo as manifestações das trevas dentro de mim. Vou me limpando pela água da palavra. Vou me posicionando. E eu vou tomando a minha santa ceia diante do Senhor e vou falando: estabelece, Senhor. Estou no tempo do descanso. Já denunciei. E o adversário será sentenciado pela tua espada. Tu és o escudo que me socorre. Tu és a espada que me dá alteza. Em nome de Jesus. E esses ditames dos ministérios com os quais nos envolvemos e eram trevosos de alguma maneira, e tinham coisas que nos perseguem até agora, esses farejadores, caçadores, esses destruidores da nossa autoimagem diante de nós mesmos, não uma imagem de escultura, eu estou falando daquilo que é a essência que Deus nos deu, nos mutilou, nos machucou, nos feriu, nos tirou a identidade, nos roubou. O Senhor os está sentenciando. As egrégoras, o Senhor está sentenciando. Ele é o escudo que me socorre, ele é a espada que me dá alteza, nele eu confio. É isso que é para fazermos. E para sairmos de ambientes malditos. Para nós são malditos, porque o Senhor já nos abriu os olhos, é tempo. O Senhor já te abriu o olho, é tempo. Saia desses ambientes. E se for até um ambiente físico, saia. Você está percebendo que algo está muito fora? Saia. Em nome de Jesus, saia do ambiente por dentro. E se for necessário, saia por fora. Tenha cuidado, como eu disse. Elias saiu, Obadias ficou. Tenha cuidado. Veja o que o Pai te diz. Vamos cear. Que o Senhor estabeleça a sua santa palavra em nós. Oh, meu Deus, confiamos em Ti e no Seu eterno amor, e não seremos abalados. Nós ficaremos com aquilo que é Teu. Rispa se levante dentro de nós, por favor, meu Pai. Cristo vivo se levante dentro de nós, em fogo, em carvão incandescente, em tocha ardente, em pedra que queima. E que Mefibosete, o destruidor, ó Pai querido, da vergonha se manifeste em nós. Não para se justificar, ó Rei da Glória, da sua morosidade, do seu encantamento também de ficar debaixo do domínio de Ziba, um mentiroso, Pai. Em nome de Jesus, mas ele vai destruindo ponto por ponto da sua vida. Qual, ó Pai querido, até o ambiente de Lodebar, Senhor, precisa ser destruído, porque mesmo na casa de Davi, Lodebar ainda fazia parte da vida de Mefibosete. Então, em nome de Jesus, que haja hoje destravar teu a nosso favor. Nós descansamos em ti, confiamos em ti. E sabemos que em ti a força, a poder, a glória, há uma espada que está a nosso favor e ela é de alteza para nós, ela é de nobreza para nós. E o teu escudo nos socorre, nos guarda, nos livra de todo mal. E as forças das trevas sejam desligadas de nós. As influências malditas, ó Pai, os espíritos cósmicos, as fortalezas das trevas, principados, ó Deus, sejamos desterrados desses principados, ó Pai. E que os espíritos cósmicos, as soberanias, os tronos, ó Deus, sejam cortadas as suas influências de diante de nós. E os nossos adversários, as egrégoras, ó Pai querido, e os adversários, os espíritos obsessores, os espíritos imundos, ó Rei da Glória, os demônios, sejam colocados por terra em nome de Jesus. O Senhor é Deus que cuida de nós. Confiamos no Senhor e o teu eterno amor. Em nome de Jesus. Vamos ser.
Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Que haja o teu está consumado a nosso favor. Em nome de Jesus. Amanhã voltamos. Amanhã falaremos de finanças. Amém? Lugares espirituais onde nossos pais colocaram as nossas finanças. Então, vamos pedir para Deus para nos limpar desses lugares em nome de Jesus. Amém? Então, ore, já vá colocando diante do Senhor. Esteja sempre pacificada nessa temporada de descanso e de sabedoria diante de Deus. Se aproprie das promessas do Senhor em nome de Jesus. Hoje à noite não tem a oração da madrugada junto com o apóstolo, não tem. E amanhã cedo, quer dizer, tem o Oséias cedo, e amanhã à tarde nós entraremos com o Oséias da tarde em relação à quebra de repetição de ciclos nas finanças, em nome de Jesus. Muito obrigada. Deus abençoe a missionária, Mária, cada uma das irmãs que estão aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Shalom, shalom.